Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Tranquilaço? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não posso esquecer de falar isso. Já virou um bordão, né, dos meus vídeos. Que bom que você está aqui novamente. Hoje eu quero falar com você um pouquinho mais sobre exercício que trata sobre simplificação de fração, tá? Não vou me estender muito, vou falar mais sobre o exercício, como é que você encontra essas atividades no seu dia a dia, né? na sala de aula, como tarefa de casa ou até mesmo na prova, tá? Então eu não vou me alongar mais. Se você precisar ter mais uma ideia, uma noção, não ficou claro, volta lá naquele vídeo de simplificação de fração, que lá eu tenho um tempo certinho para falar com você sobre a definição. Então eu quero falar aqui hoje com você sobre os exemplos, exercício, como isso é trazido para você em sala ou em casa ou em prova, tá? Então eu coloquei aqui usando aqueles dois métodos que eu falei lá na sala, na videoaula passada, que fala sobre o método contínuo e o método MDC, tá bom? Então primeiro aqui eu vou falar sobre o método contínuo. Então eu tenho aqui algumas frações e aí eu preciso trazê-la da forma mais simples, ou seja, eu tenho que simplificar essas frações. A única coisa que eu vou deixar como ressalva aqui, e quero que fique bem claro para você, é que toda fração, quando possível, ela tem que passar pela sua redução e tem que trazê-la da forma mais simples, porque aí você pode ter resultado não esperado, porque o professor não vai considerar, tá bom? Você tem que trazer na forma mais simples. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui 72 e 144, os dois números estão se relacionando na fração, então eu preciso trazer a simplificação dessa fração, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Bem, nos critérios que nós usamos de aulas anteriores, fala-se do critério de divisibilidade por 2, onde se diz divisível por 2 quando os números terminam em pares. O 2 e o 4, por terminar em par, então eu vou dividir aqui os dois por 2. Eu vou dividir aqui embaixo por 2 também. Então 72 por 2 vai dar 36 e 144 por 2 vai dar 72. 2 vezes 2 dá 4, 7 vezes 2 dá 14. 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, dividir certo. Então não adianta só eu encontrar o número que é divisível por os dois números na fração, e se eu fizer a divisão errada, errei. Errou. Tem que saber se você está fazendo eles de forma correta. Como que eu vou saber, professor? Quando você multiplicar, por exemplo, esses dois números aqui, ó, tem que dar o mesmo resultado. Então se eu multiplicar esse aqui e esse aqui, tem que dar o mesmo resultado. Sim. Não esse e esse, não, da multiplicação dos dois. É uma dica aí que eu dou para você saber se você fez ou não a divisão correta, tá? Que pode acontecer de você errar na divisão. Bem, o 6 e o 2 aqui ainda continua par. Então eu vou dividir aqui por 2, aqui vai dar 18, e vou dividir por 2, aqui vai dar 36. O que você está percebendo aqui com a diminuição do número? Nada ainda, eu tenho que só dividir. Ok, então você vai começar a perceber. O 8 e o 6 é divisível por 2, então aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 2, então aqui vai ficar 18. O que você está observando aqui? Professor, eu não observei nada ainda, eu estou dividindo. Ok, então não dá mais para dividir por 2 aqui, nem dá para dividir por 2 aqui. Aqui dá, aqui não dá, então eu não posso. Então eu vou dividir por 3. Então 9 dividido por 3 vai dar 3, e 18 dividido por 3 vai dar... O 3 é metade de 6, isso. O 3 é metade de 6, assim como o 9, a metade dele é 18, né? A metade de 36 é 18, a metade de 72 é 36 e a metade de 144 é 72. Então eu poderia colocar um meio aqui direto? Poderia, mas como a gente está tratando o exercício aqui como divisão contínua, eu estou continuando aqui a minha divisão, tá vendo? Então aqui eu vou dividir por 3 de novo, ó. Por quê? Aqui vai dar 1... E aqui vai dar 2. Então eu obtive aqui um número primo. Professor, mas aqui também eu obteve número primo. Então por que eu não acabo aqui? Porque o 6 é passível de divisão pelo 3. Só não dá para dividir o 1 e o 2. Vou dividir aqui por 2, aqui vou dividir por 2. Não dá. Porque na simplificação de fração, a gente tem que encontrar números maiores do que 1. Então 1 não serve. Então tem que ser maior do que 1. Por isso que a gente começa o número primo por 2, certo? Então aqui eu vou ter que fazer divisão por 2 e... Não, aqui você acabou. Aqui é a forma mais simples dessa fração, tá certo? Então eu fiz aqui o método contínuo. Muito bem, aqui, se eu somar o 2 não dá, né? Porque 0 aqui dá, mas a 5 não dá. Então se eu dividir por 3, porque o nosso próximo número primo, 5 mais 3 dá 8, não está na tabuada do 3. Então eu vou dividir por 5, isso, divida por 5, ó, divida por 5 vai dar 35 por 5 vai dar 7, e 80 dividido por 5 vai dar
16. Dá para dividir 7 em 16? Tem números que são comuns aqui? Não. Apareceu o número primo. Ah, então aqui é a minha fração irredutível. Yes. Apareceu o número primo. Mas aqui também apareceu o número primo. Ó. Por que você não parou? Porque o 3 e o 6 são múltiplos entre si. O 7 e o 16 não tem nada a ver um com o outro. Porque na tabuada do 7 não tem o 16, então não dá para simplificar mais por 7. Entende? Eu não posso simplificar um número em cima por um número x e um número embaixo com um número y. Tem que ser os mesmos números, senão você não consegue fazer a simplificação. Então quer dizer que 7 16 avos, então, é a fração redutível dessa fração. Yes, é a forma mais simples. Isso mesmo. Bem, vamos lá. Aqui, 21, dá para dividir por 2? Não dá, 35 também não dá. Próximo número, 3. 1 mais 2 dá 3, esse dá. 5 mais 3 dá 8, não dá, porque na tabuada do 3 não tem 8. Vou dividir por 5, aqui dá, mas aqui não dá, porque todo número divisível por 5 tem que terminar entre 0 ou 5. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 7. O 7 dá, ó. 7 aqui, 7 aqui. Então o que vai acontecer? 21 dividido por 7 vai dar 3 e 35 dividido por 7 vai dar 5. Aqui eu obtive um número primo, os dois são um número primo. Olha aí, os dois apareceu o número primo, então ali eu tenho a minha fração irredutível. Tá certo? Então apareceu os números primos, tanto no numerador quanto no denominador, aqui acaba mesmo. Porque 3 aqui e 5 não dá para dividir um pelo outro. Não tem relação nenhuma, tá? Aqui fechou. Aqui, 192 e 200. Bom, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Aqui vai ficar 9. 91, 2, não é 91. Eu tenho que fazer a divisão certa. Então vou fazer aqui no cantinho. 192 dividido por 2. Então aqui vai dar 8, vai dar 9, né? Vai dar 9, 9 vezes 2, vai dar 9 vezes 2, dá 18. Sobra 1, abaixo 2, e aqui vai ser 96. 96, professor. Verdade. 200 por 2 vai dar 100 centésimos, não é 100 avos, viu? 100 avos não existe. Muito bem. Ainda continua par, então eu vou dividir por 2. 96 dividido por 2 vai dar 4, vai dar 1, vai dar 8. Opa, 48. E aqui vai dar 50, né? Vou botar aqui para você não se perder. Dividir por 2 ao mesmo tempo. 48 e 50 está na tabuada do 2, então eu vou continuar por 2 aqui e vou continuar por 2. 48 por 2 vai dar 24 e 50 dividido por 2 vai dar 25. Bem, é isso? Muito bem. Aí, 24 e 25 avos. Bem, 2 mais 4, não dá para dividir por 2, não dá. 4 mais 2 dá 6, está na tabuada do 3. 5 mais 2 é 7, não está na tabuada do 3. Vou por 5, aqui consegue, aqui não consegue. Vou por 7, o 7 não tem na tabuada dele o 24 nem o 25. Então eu vou por 11. Bem, na tabuada do 11 não tem o 24. Tá, mas aí o que eu faço nesse caso? Aí você para a fração, porque você não encontra nenhum número primo, certo? Que satisfaça, então, a simplificação dessa fração. Eu vou dividir por 8. 8 não é primo, queridão. Eu vou dividir por 12. 12 também não é primo. Eu vou dividir por 20. 20 também não é primo. Por que 20? Então eu vou dividir por 24. Não, mas 24 não é primo. Entende o que eu quero dizer com vocês? Então, se eu não souber, pelo menos ali os 10, os 15 primeiros números primos, eu não vou conseguir chegar e fazer uma fração. Professor, mas você não falou que só termina com números primos? Sim. Se eu pegar esse 25 aqui, vai ficar 5 vezes 5. Ó. Veja, se eu pegar 3 vezes 8, é 24, não é? E 5 vezes 5 é 24. Tá bom. Se eu pegar o 8, por exemplo, e transformar ele, por exemplo, em 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo? Tudo número primo. Mas então ele está escondido o número primo aqui e aqui. Exatamente. Tem alguma relação o 5 e o 2, o 5 e o 3? Não. Então, por isso que nessa fração aqui, atinge, então, a forma mais simples. Então quer dizer, pode terminar, então, alguns números que não são primos, que é o caso de 24 e 25 avos, ou pode, por exemplo, acabar com um meio, ou 3/5 ou 7/16 avos. Exatamente, pode acontecer. Então, por isso que é bom você ter alguns exemplos, porque você tem uma gama de informação que você pode chegar em algum momento, encontrar esse tipo de número e falar assim, puxa, fiquei com dúvida, e agora? O cara falou lá que só é número primo. Não. Sim, se você desmembrar 24, decompor 24, decompor 25, você vai encontrar números primos dentro dele e você vai observar que não tem relação nenhuma, então eu não posso simplificar. Então, aqui 24 e 25 avos é a forma mais simples dessa fração.
Aqui, 45 e 63. Eu vou deixar aqui no canto aqui porque não vai dar espaço lá. Então, aqui eu não posso dividir por 2. Dá para dividir por 3? Dá, ó. 5 mais 4 dá 9, 6 mais 3 dá 9. Então eu vou dividir por 3 aqui, eu vou dividir por 3. 45 por 3. Hã? Não, 9 não, professor. 21. Isso. Eu só fiz para ver se você estava ligado no negócio. Vamos lá. Então, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Fechou. 15 e 21. Ainda vou dividir ainda por 3. Vou dividir por 3. Vai dar 5 e vai dar 7. Então, apareceu aqui o 5 e o 7. Então, eles são os números primos, ok? Simplifiquei a minha fração para o método contínuo. Aqui eu vou fazer então o método MDC, tá? Então eu vou pegar o 5 e o 40. Eu vou pegar lá o 5 e o 40 e vou fatorar. Por 2 vai dar 5 e vai dar 20. Bem, o 2 não dividiu 5, então não serve. 5 e 20, ainda continua por 2, vai dar 5, aqui vai dar 10. Bem, aqui também não deu certo, porque o 2 não dividiu 5. 5 e 10, vou continuar por 2, vai dar 5 e aqui vai dar 5. Bem, aqui também não deu certo também. Aqui ficou 5, então aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então aqui, por exemplo, o 5 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui por 5 vai dar 1 e vou dividir por 5 vai dar 8. Entende que eu falei para você agora há pouco, ou na aula passada, que quando termina aqui vai ser a fração? Não é sempre. Então por isso que eu falo que isso não é regra, tá? Não é regra, deixar claro, não é regra, não é regra, não é regra. Presta atenção, ok? Acabou aqui, o professor falou que é a fração redutiva. Não falei isso, eu falei que tem alguns que você consegue, outros não dá certo. É o nosso caso aqui, beleza? Vou apagar aqui porque eu não tenho espaço. Beleza, beleza. Vai lá, professor lindo. 54 e 90. 54 e 90, vai lá, por 2 vai dar 27, vai dar 45. Bem, não dá mais para dividir por 2. Então, esses dois aqui, ó, esses dois números, o 2 dividiu. Então, eu vou deixar aqui numa setinha, tá? Então, eu vou deixar aqui separado. 27 e 45, eu divisível por 3, vai dar 9 e aqui vai dar 15. Então, esse cara dividiu. Então, separado. 9 e 15 por 3 de novo, vai dar 9, dividido por 3 vai dar 3. E aí, 15 dividido por 3 vai dar 5. Bem, esse 3 aqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. E aqui vai dar 3, vai dar 1 e aqui vai dar 5. E aqui por 5 vai dar 1 e vai dar 1, tá bom? Então, esses três números aqui, eles dividiram ao mesmo tempo os números que a gente estava fazendo a divisão. Então, eu vou multiplicar. Ó. 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 2 dá 27. Então, eu vou dividir aqui por 27 e vou dividir aqui por 27. Então, 54 por 27 vai dar 2 e 90 dividido por 27... não, perdão, 27 não, desculpa, gente. Sorry, apaga. 3 vezes 3 dá 9 vezes 2, 18. Marco velho, 18, porque 27 não está na tabuada do 90. Então, 54 dividido por 8, por 18 vai dar 3, e 90 dividido por 18, então eu tenho aqui a minha fração irredutível, tá bom? Então, se fizer depois lá na folha lá, faz 54 por 18 vai dar 3, e 90 por 18 vai dar 5, obtive então a fração redutível. Professor, já apareceu aqui, ó, 3/5. É um caso que pode acontecer. Então, para evitar de você olhar aqui e colocar a fração redutível, vai até o final e faça esse método que eu ensinei para você em aulas anteriores, porque você pode se dar mal, tá bom? Beleza? Vou apagar aqui de novo, porque senão não tem espaço. Então, dá uma pausa no vídeo e você vai observar aí que eu fiz a divisão. E não esqueça, igual o professor cabeçudo, de fazer a multiplicação errada, tá? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Então, são esses dois números aqui, que é o máximo divisor comum entre os 54 e o 90. Ah, mas você falou que tem que ser número primo. Sim, são números primos, o 6... o 2 e o 3, tá? Mas como a gente está pegando o método máximo divisor comum, então a gente pega o maior número comum entre esses dois da fração e eu vou obter então a fração redutível, tá bom? Essa é a grande dica para esse método aí. 18 e 12, também vou fazer a simultânea. 2 vai dar 9, vai dar 6. Bem, dividir ao mesmo tempo. 9 e 6 vai dar por 2 de novo, vai dar 9 e aqui vai dar 3. Não dividiu, porque o 9 não foi divisível por 2. Aqui vai ser 3, ó. Vai dar 3, aqui vai dar 1, e aí por 3 vai dar 1 e vai dar 1. Então, esse momento aqui, o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou multiplicar esse que está no retângulo aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou dividir aqui por 6, vai dar 3, e vou dividir por 6, vai dar 2. Então, obtive aqui, então, a minha fração irredutível pelo esse método MDC. Tá certo? Qualquer dúvida, pergunta para o teu professor em sala. Eu não tenho condição de te dar aula ainda. 15 e 60. Por 2 vai dar 15, não dá, e aqui vai dar 30.
Então esse 2 aqui não serve. Por 2 vai dar 15 e vai dar 15. Também não serve. Aqui por 3 vai dar 5 e vai dar 5. Esse serve. Então eu vou separar aqui, ó. Tá certo? 5 aqui de novo, vai dar 1 e vai dar 1. Então esse aqui também vou separar. E eu multiplico, ó. 5 vezes 3 dá 15. Esse é o máximo divisor comum. Então eu divido aqui por 15, vai dar 1. E divido aqui por 15, vai dar 4. Tá? Então eu tenho aqui a minha fração irredutível. Então, esse aqui foi a forma de como nós encontramos esses tipos de problemas ou exercício. Isso está disseminado dentro das situações problemas, onde eu chego às vezes com esses números que coloquei aqui de branco, e aí você tem que obter esses valores irredutíveis aqui que eu coloquei de amarelo para você ter a fração mais simples possível. Tá bom? Espero ter te ajudado a resolver esses problemas, trazendo a simplificação de fração, e a gente se vê na próxima aula. Beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima. Um abraço, até mais, tchau, tchau.